lá, pessoal. Continuando a parte de exceção, agora a gente vai trabalhar uma boa prática de exceção, ok? Nessa boa prática, a gente vou estar demonstrando para vocês como que a gente pode isolar essa parte de exceção. Porque o que acontece? A ideia do método main, da nossa classe de teste, é ele ser o start point da aplicação. Então não é legal você ficar colocando muitas responsabilidades em cima desse main. Mesmo porque vai dificultar a manutenção, a reutilização de código, as grandes vantagens que a orientação a objeto oferece para a gente. Então, por isso, a gente vai criar uma camada de exceções e deixar uma classe específica somente para tratar da parte de exceções. Então, essa classe vai ser responsável por qualquer exceção que ocorra dentro da nossa aplicação. Tá? A gente não vai mais fazer com que na classe de teste tenha que ter esse monte de cat aqui. O ideal para a gente começar é o seguinte. Então, primeiro, na classe de teste, só o exception. Então, qualquer exceção que acontecer, a gente vai direcionar para a nossa classe e lá ela vai se virar. Então, eu vou tirar essa mensagem, que não faz mais sentido, e vou chamar minha classe de teste, minha classe de exceção. A minha classe de exceção, eu vou chamar ela através da cláusula new, para colocar em execução o método construtor. Okay? Então, qualquer erro que acontecer no nosso start point, no nosso método main, automaticamente, qualquer exceção que acontecer aqui, ele vai direcionar para a classe exceção. Tá joia? Aí ele está reclamando que a gente não importou. Então, vamos importar, Ctrl Shift O. Seria dessa maneira. Tá tudo bem? Bom, então nós falamos que sobre qualquer exceção vai chamar a nossa classe. E o que a gente vai colocar então na nossa classe para que ela possa responder para a nossa classe de teste? O que a gente colocaria num primeiro momento é identificar que essa classe exceção é uma classe de exceção. É uma classe que faz parte do grupo exception. E aí a gente vai recorrer a alguns conceitos anteriores. Como que a gente representa essa questão do né, na orientação a objeto? Através da herança. Ou seja, essa classe ela vai ter que ser uma classe filha de alguma classe, ou uma subclasse de alguma superclasse. Qual seria a superclasse para essa classe? Né? Seria então a classe exception. E como eu disse no outro vídeo, essa é a classe que representa todas as exceções. A partir do momento que eu fiz isso, eu estou mostrando que essa classe que eu estou criando é uma exceção. Para o sistema, ela serve para tratar exceções. Como lá na classe de teste a minha ideia é sempre executar através do método construtor, até porque eu não vou precisar ficar criando vários métodos com vários nomes, para não ter que ficar fazendo isso, a gente sempre vai chamar pelo próprio construtor, que é o nome da classe. Fica mais fácil para quem for utilizar a classe de teste. Então, criando o nosso primeiro construtor, eu posso criar um construtor vazio, uma vez que eu chamei ele vazio ali, e falar assim, ó, aqui uma letra maiúscula, né, que é o mesmo nome da classe, e aí falar para esse nosso método o seguinte, ó, toda vez que você for chamado, você retorna a mensagem mensagem de falha, por exemplo. Tá? Toda vez que for chamado, vai mostrar isso. Acontecendo qualquer falha, é isso que ele tem que fazer. Vamos verificar então se ele vai fazer algum erro, alguma exceção. Nesse caso aqui, não tem exceção nenhuma, né? Porque o número é altamente conversível, altamente para conversão, né? E o 1 a gente consegue converter para número, e aqui a divisão também é possível, matematicamente falando. Então aqui ele só deu passei por aqui, do finally. Vamos tentar agora forçar a exceção. Então vamos colocar uma letrinha aqui, executar de novo. E aí deu lá a mensagem de falha. Não é? Então ele já conseguiu fazer algo diferente. Né? Então ele controlou a minha exceção. Aí alguns de vocês podem estar pensando, poxa Humberto, mas essa mensagem vai ficar um pouco fixa, não tem como
deixar com que ele possa especificar aqui a mensagem que ele quer ver em caso de falha, a pessoa que estiver utilizando o start point? Pode sim. Então, falha do teste, por exemplo. Essa é a nossa mensagem. Ele pode passar, só que o que eu vou ter que fazer na minha camada de exceção? Tratar isso aqui, pegar essa mensagem dele, que pode ser qualquer mensagem que ele quiser, passar para que a exceção cuide disso. Então eu vou criar um outro construtor, lembrando que esse é o nosso conceito de overload dentro do polimorfismo, né? Estou usando métodos com o mesmo nome, cada um fazendo algo diferente, e a assinatura devem ser assinaturas distintas, tá? Então aqui eu vou colocar a assinatura que ele vai aceitar uma string. E na hora de imprimir, ao invés de imprimir a minha mensagem, eu quero que imprima a mensagem que ele passou. Então a mensagem que a pessoa que utilizar a classe de teste passar é a mensagem que vai exibir como exceção. Caso a pessoa não queira exibir nada, não tem nenhuma mensagem dela, ela quer utilizar a própria mensagem padrão da nossa arquitetura, da nossa estrutura, é simplesmente ela não colocar nada dentro do parênteses, né? Então aqui, ó, vamos executar. A máquina agora está dando uma... não está colaborando muito. Então tá aqui, ó. Então falha do teste, que foi a mensagem que eu passei aqui na minha classe de teste. Essa mensagem voltou para a minha classe de exceção e a minha classe de exceção retornou ela para o meu console. Beleza? Aí alguns de vocês podem estar falando assim: poxa, Humberto, mas e se eu precisar ver a mensagem de exceção? Vamos imaginar, aqui a gente tem duas exceções mapeadas. O caso do erro da conversão de uma letra, né, o parseInt vai reclamar, e a divisão por zero. Mas vamos imaginar que existe uma outra exceção ali que a gente não conseguiu configurar, ou que a gente não pensou. Como que eu vou conseguir identificar se a mensagem é só essa? Então assim, dividam esse tratamento de exceção em dois momentos. Um antes de você distribuir a aplicação, onde aí sim pode estar somente as suas mensagens simples e direcionadas para o cliente final, e outra antes de ir para da distribuição da sua aplicação, que você vai ter que trabalhar com essas mensagens e à medida que acontecerem essas falhas é importante para que você possa ir tratando uma a uma. Então aqui, ó, a pessoa pode falar assim: poxa, eu não poderia passar o E também, ou passar a exceção para que aquela classe também exiba? Então vamos supor que esse é o momento em que o sistema está pronto, eu vou distribuir para o cliente. Legal, você pode colocar só a sua mensagem. Agora não, nós estamos num momento de desenvolvimento, então é importante eu visualizar as exceções. Então eu posso passar uma exceção para a minha classe. Só que se eu passar a exceção para a minha classe, o que vai acontecer lá? Né? Eu vou ter que criar um construtor para receber uma exceção. Eu não tenho esse construtor. Então eu tenho um construtor vazio, tenho um construtor com string, vou construir um construtor para receber uma exceção. Ok? E aí, na hora de exibir, eu posso pedir para ele exibir a minha exceção. Tá joia? Então agora, quando o meu usuário for exibir a exceção, então vamos ver lá o que ele vai dar agora. Ó, passei por aqui. Javalang, deu uma mensagem de exceção, deu uma mensagem, passei por aqui do finally, mas ele retornou a mensagem aqui, a mensagem de falha. Ok? Poxa, Humberto, mas e aí? E a mensagem personalizada? Né? Eu posso colocar uma mensagem personalizada, eu posso identificar o motivo, passar o motivo de ter acontecido essa falha. Você pode fazer isso também. Você só vai poder fazer isso se você receber esse objeto exception. Tudo bem? Então, para receber, a partir do momento que você recebeu esse objeto exception, você pode capturar de onde veio a falha.
Então deixa eu voltar aqui rapidinho para o classe de teste para mostrar exatamente o que eu estou querendo fazer. Então, ó, por enquanto a falha está em torno disso, ok? Uma conversão que não é possível. Então, se eu colocar lá para executar, olha lá, number format exception. A partir do momento que eu colocar uma letra aqui e colocar um 0 aqui, vamos ver qual vai ser a mensagem de exceção. Agora é o arithmetic exception. Então, a partir do momento que eu passei essas duas informações para lá, eu posso tratar. Reparem que todas as classes das exceções que apresentamos até agora, elas estão no pacote Java-Lang. Tá? Então a gente fala assim, dentro da pasta Java tem uma pasta Lang, dentro dessa pasta Lang tem a classe Arithmetic Exception. A mesma coisa foi para o Number Format. Tá? Isso vai ser importante agora para a parte de exceção. Então aqui, esse E a gente sabe que através dele a gente consegue saber qual é a classe que disparou a exceção para que a gente possa personalizar cada mensagem de exceção. Então o que eu posso fazer aqui? Se a classe, olha só, o E tem esse getClass. Esse getClass retorna um objeto, que representa o quê? Uma classe. Então, ele vai retornar qual é a classe que está dando problema. Só que ele retorna no formato de objeto. Então eu não posso comparar com a mensagem Number Format Exception ou Arithmetic Exception. Então eu vou converter esse cara para string, por exemplo. Tá? ToString. A partir do momento que ele é uma string, eu posso agora usar o método de comparação, que é o equals, a string. E aí no equals eu vou colocar entre aspas aquilo que eu quero comparar. Então eu vou comparar com uma classe, ela sempre retorna, o getClass ele vai retornar desse jeito. Class, espaço, onde a classe está, olha lá o que eu falei que era importante pra gente, dentro do Java-Lang, e qual é o nome da classe. Por exemplo, Arithmetic Exception. Então, se o objeto retornado pela classe convertido para uma string for igual a essa string, muito cuidado na hora de digitar, porque senão ele não vai passar dentro desse if, tem que estar exatamente igual. Se for o caso, na mensagem lá do console, seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V, traz para cá, só não esquece do class espaço, que não vai aparecer lá. E aí, faz o que você quer. Bom, no caso de ser um Arithmetic Exception, existe um 0 no divisor. Ok? E aí eu posso fazer do outro também. Caso contrário, se o meu E retornar uma classe convertida para string, que seja isso aqui, ó, class javalang ponto number format exception. Se for isso aqui, então eu quero que apareça número inválido. Ok? Então agora, como é que está a nossa classe? Como é que está nosso tratamento de exceção? Se o usuário digitar, usar sim, vai aparecer uma mensagem padrão. Aquela mensagem de ocorreu uma falha. Se ele digitar a mensagem, vai aparecer a mensagem dele. Se ele digitar o E, que é o nosso exception, a nossa exceção, ele vai mostrar a mensagem de acordo com a falha. Aí o negócio fica... Olha lá, existe um 0 no divisor. Então aqui passou ok e aqui deu problema. Se eu colocar a letra agora aqui, número inválido. Tá ok? Beleza? Joia? Agora perceba que no caso do number, ele terminou ainda não dando, agora nesse momento, o nome da classe de exceção. A gente sabe até porque forçamos a acontecer isso em outros momentos e ficou na cabeça que era essa. Mas ele terminou não fazendo isso. Tá? Como que a gente muda esse cenário? A gente só consegue, lembra que eu falei para vocês no início desse vídeo, a gente tem que dividir em dois momentos? Então vamos imaginar que a gente está desenvolvendo a aplicação e é importante ver
onde deu erro, qual é a mensagem que apareceu, de que classe ele veio. Então, para isso, vocês têm que lançar a nossa classe exceção como uma exceção. E para lançar a nossa classe como uma exceção, eu tenho que usar o throw. Até o momento em que eu não utilizo a palavra reservada throw, a cláusula throw, eu estou só simplesmente executando o método construtor. A partir do momento que eu coloquei o throw, eu estou falando assim, opa, esse meu construtor vem de uma classe que é uma exceção. E eu sei que ela é uma exceção porque eu usei o extends que garante que ela seja uma exceção. Só que aí ele começou a reclamar por quê? Porque aqui no nosso método main, quando nós formos lançar as nossas exceções, eu tenho que avisar para ele quem vai ser a nossa classe que vai cuidar das exceções. No caso, faço isso através da palavra reservada throws. Então, quando eu coloco esse throws com S, que vai no nome do método, tá? Eu estou falando que qualquer exceção que acontecer nesse método, qualquer uma, ele vai direcionar para a classe exceção. E nesse momento, e aí vem o throws sem S, nesse momento é o momento que eu quero que lance a exceção, ou seja, dentro do cat. Então, aconteceu a exceção, vem para o cat. O que eu faço no cat? Lanço a minha classe como uma exceção. A partir desse momento, vamos ver lá como é que vai ficar agora a nossa mensagem. Olha lá, ó. Antes só passava número inválido, passei por aqui. Agora não. Eu estou em fase de desenvolvimento ainda, então preciso saber que foi no método main, na camada lá de... Né, utilizei a classe de exceção, aconteceu um erro que foi disparado lá na minha classe de teste na linha 13. Tá? Então eu passo a ter mais informações. O dia que eu for colocar isso em produção, eu posso simplesmente omitir essas informações. Posso tirar esse throw, posso tirar o throws lá, e aí só vai ficar a mensagem realmente como eu quero para o cliente final. Ou eu deixo dessa forma. É uma maneira também de... O cara vai ler na parte de cima, ele já vai entender o que está acontecendo também. A coisa fica... não fica ruim, fica legal também. Tá joia? Uma última dica aqui é fazer o quê? Nós cercamos duas possibilidades de exceções, o zero e do número inválido. Mas pode ser que na classe de teste aconteça uma outra exceção, que eu não estou preparado. Nesse caso, dentro do else, ou seja, passou por todas as exceções que eu previ, não foi nenhuma delas, eu posso pedir para que ele passe assim, erro ou falha, né, já que a gente está falando de exceção, falha desconhecida. Tá? E complete isso aqui com print stack trace. Para que vai servir esse print stack trace? Então ele vai pegar esse objeto E, esse objeto que veio lá do teste, e vai imprimir para mim todo o caminho por onde percorreu essa falha. Então o que aconteceu? Ele foi para um determinado lugar, e depois foi para outra classe. Quando a gente trabalha com muitas camadas dentro do nosso projeto, que não é o caso por enquanto, mas a gente vai chegar no estágio em que vão ter muitas camadas, facilita muito para você saber em qual camada, em qual classe, em qual método exatamente aconteceu a falha. Tá legal? Então esse método ele ajuda bastante. Uma vez que você desconhece, é importante você ter o maior número de dados possíveis. Tá joia? Então qualquer outra falha que acontecer aqui vai passar aquela mensagem. Vamos forçar para que ela ocorra. Eu vou dar uma recortada aqui no else do número. Vamos imaginar que nós não soubéssemos que pudesse dar essa falha da conversão, que é essa falha aqui. E vamos ver o print stack trace dele. Olha lá, a mensagem ficou bem maior. Falha desconhecida, aí fala que foi o number format exception, da mensagem de erro. Fala que passou por essa classe, passou pela classe integer na linha 15, na linha 615, passou pela classe de teste na linha 10, e aí deu exceção lá na linha 13. Tá legal? Então imagina que isso aqui cheio de camadas, isso aí vai favorecer muito vocês identificarem exatamente onde deu a falha. Tá legal? Beleza? Gostaram aí, galera? Espero que sim. Um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Abraço.